Amém. Nós estamos aí, então, trabalhando, a campanha de milagres, noite de milagres. E você crê em milagres? Você é um milagre? Eu sou um milagre. Como o Júnior colocou muito bem aqui, nós somos milagres, né, Júnior? Cadê ele? Tá lá. Você sempre senta aqui, né? Eu tô olhando aqui já. E realmente, porque sem o Senhor na nossa vida, nós não podemos fazer nada, queridos. Nada. Nós somos os instrumentos que Ele, por misericórdia, capacita e nos direciona. Muitas vezes erramos, falhamos, mostrando mesmo a nossa humanidade. Sabe por quê também? Para a gente nunca esquecer de onde a gente vem. Para a gente não esquecer quem somos, de fato. Que nós somos humanos, imperfeitos. E que o único perfeito é Ele. Amém? E Ele está neste lugar. E é Ele quem opera aqui. É Ele quem realiza toda boa obra. E é bem certo que nós temos que nos preparar para fazer as coisas, né? Mas nós não temos que nos preocupar como vai acontecer. Nós temos que crer. E hoje nós vamos falar muito sobre fé. Porque só podemos crer se tivermos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus aqui? Eu estou aqui para agradar a Deus e eu sei que você também. Então, nós estamos no lugar certo, com o propósito certo. E se estamos com o propósito certo, certamente o poder de Deus será liberado sobre este lugar. Já está sendo liberado desde o início desse culto, porque Ele é o primeiro a chegar aqui. E Ele tem muito a falar ao nosso coração nessa noite. Eu quero convidar você que puder pegar a sua Bíblia aí e abrir no livro de João, capítulo 6. Nós vamos estar lendo João, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 12. Hoje nós vamos falar a respeito de um milagre muito conhecido. Eu já preguei sobre esse mesmo milagre outras vezes. E como nós temos aprendido, a palavra do Senhor é tão rica, tão maravilhosa, que a cada dia ela se renova e cada vez o Senhor traz uma nova revelação para nós. E nessa noite não será diferente. Amém? Você encontrou aí? Quem não encontrou, pega carona com quem está do lado. E se puder também projetar aqui no retro, para ajudar quem não consegue olhar na Bíblia do lado, porque às vezes a letra é pequenininha, né? Aí fica assim, não dá muito para... Aí já tem que começar o primeiro milagre. De poder enxergar. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 6, verso 1 em diante. A multiplicação dos pães e peixes. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Vamos já para o verso 5, amém? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam.
E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Amém? Vamos ter mais um tempo de oração. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque ela é vida, Senhor, para nós. Ela vem como um alimento que nos fortalece. Senhor, ela vem como luz, dando direção. Senhor, ela é o alívio para as feridas. Senhor, que o Senhor venha ministrar a sua vontade, Senhor, soberana sobre nós. Que o Senhor venha nos ensinar. Tu és o mestre dos mestres. E nós queremos fazer como essa multidão, Senhor. Nós já estamos assim, assentados para te ouvir. Nós queremos aprender contigo, Senhor. Que toda a tua boa vontade, tudo que o Senhor determinou para essa noite, neste lugar, Senhor, se cumpra em nome de Jesus. Amém? Essa passagem é uma passagem muito rica, como toda a palavra de Deus é. E eu vejo aqui, queridos, que Jesus, ele estava em um determinado local e foi para um outro lugar. Mostrando que Jesus ele já tinha ali uma caminhada da sua chamada, do propósito que Deus Pai havia o enviado. E ele já havia realizado outros sinais, outros prodígios, outros milagres, por onde ele já tinha passado. E quando eu leio aqui, né, que Jesus ele atravessou para o outro lugar, né? Ele foi, se deslocou para um outro lugar, ele foi para um outro momento. Então, trazendo isso para nós, né? Nós também vivemos momentos, hoje nós estamos aqui, amanhã já nós estaremos vivendo um outro momento. E nós já vivenciamos muitas situações lá atrás, no passado. Agora nós estamos aqui no presente e nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Mas eu quero dizer a você que hoje, no presente, nesse momento, como Jesus esteve num lugar lá atrás e saiu daquele lugar e foi para um outro lugar para realizar esse milagre dos pães e dos peixes, ele ainda está operando sinais, prodígios e maravilhas. E ele está aqui, neste lugar. Ele está aí dentro de você e dentro de mim, através do seu Espírito Santo. Quando Jesus ele foi assunto aos céus e ele disse antes de subir que ele não nos deixaria sozinhos, ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Então, se nós já temos o Espírito Santo, a partir do momento que recebemos a Jesus, eu quero dizer para você que aonde você for, aonde você estiver atravessando, seja num lugar, seja no outro, seja pelo país que você estiver, pelo continente que você estiver, Ele ali estará contigo, sempre. Ele nunca vai te abandonar. E Ele está dizendo nessa noite, eu estou com você. Eu estou com você na sua travessia. E seguia então ali uma grande multidão. Quando nós vemos numerosa, é muita gente, muitas pessoas. E é interessante que as pessoas que seguiam a Jesus eram pessoas que já tinham vivenciado seus milagres e seus sinais. E é fato que quando nós aceitamos a Cristo Jesus e entendemos o poder de Deus, entendemos a salvação em Jesus, que Ele é o caminho, que Ele é a vida, que Ele é a verdade, que não existe outra solução para nós a não ser realmente aceitar e vivenciar a vida que Ele nos proporciona, que é a melhor, que nos livra de muitas situações embaraçosas, nos livra da tristeza e, acima de tudo, nos livra da morte eterna, da separação de Deus, que é a pior coisa que uma pessoa pode estar separado da vontade de Deus. E quando a multidão ali segue Jesus, ela não está seguindo apenas um homem, porque Jesus ali era homem até então. E ela estava seguindo, sabe o que, queridos? O poder de Deus manifesto através da vida de Jesus. As pessoas já tinham visto e já tinham percebido que Jesus Cristo era poderoso. E elas estavam sedentas, elas estavam com fome desse poder. Elas estavam querendo seguir a esse Jesus. E é interessante que eu fiquei pensando, essas pessoas não tinham mais nada para fazer?
No meu raciocínio humano, né? Claro que tinham. Elas tinham as suas obrigações, elas tinham a sua vida cotidiana, porém, elas estavam tão sedentas, tão famintas por esse Jesus que elas já tinham visto o seu poder manifesto em curas, milagres, que elas queriam mais, elas queriam estar perto de Jesus, elas queriam estar próximos de Jesus, elas queriam ir aonde Jesus estava, porque elas entenderam o que é viver em Jesus, perto de Jesus, andar com Jesus, ouvir Jesus, se aproximar de Jesus. E elas estavam ali, famintas dessa presença. E eu sei que você está faminto da presença do Senhor, por isso que você está aqui. Você não saiu da sua casa porque você não tinha mais nada interessante para fazer. Pelo contrário, você veio aqui porque você sabe que aqui é o lugar mais interessante para se estar, que é a presença do Pai. E você não vai sair daqui com a sua barriguinha vazia. E eu não estou falando da comida física, que é muito boa, claro. Que graças a Deus, e Deus é tão maravilhoso que quando acaba o culto sempre tem uma comidinha, uma coisinha especial esperando a nós ali. Mas eu estou falando da comida que é a palavra que nos alimenta. E essa comida está te alimentando nessa noite. Você chegou aqui faminto. Muitos chegaram aqui até com a barriguinha mais ou menos cheia. Outros já estavam já cheinho, mas vão sair mais cheios ainda. Mas muitos estão com a barriguinha vazia espiritualmente, mas vai sair daqui cheio, alimentado desse pão da vida, que é o Senhor Jesus. E então Jesus, o que ele faz, queridos? Ele faz essa travessia e ele vai subir ao monte. E aonde está Jesus hoje? Jesus está assentado no monte. O Senhor está assentado no trono, no lugar mais alto, mais sublime. Ele está ali revestido de glória, de majestade. E Ele está com toda essa glória e esse poder olhando para você e olhando para mim. Ele está só observando a multidão, que somos nós. Como ele fitou os olhos para essa multidão que seguiu a Ele, que foi até Ele. Como nós vemos aqui, olha, se você quiser acompanhar, João 6, versículo 5. O que diz aí? Pode pôr aqui, Sidney, por favor. João, capítulo 6, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. Eu quero dizer para você, Jesus está levantando os olhos para você. Jesus não tira os olhos de você. Talvez muitas pessoas tiraram os olhos de você. Talvez você espere a atenção de muitas pessoas. E você muitas vezes não tem essa atenção. Mas eu quero dizer que existe alguém que olha para você a todo instante. É Jesus. Ele te ama tanto. E Ele te ama no particular. Porque aqui diz assim, então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, ele consegue olhar a multidão e consegue sondar o coração de cada um, individualmente. Ele sabe exatamente o que eu e você, Miriam, queremos, desejamos, buscamos. Ele sabe exatamente aquilo que eu e você estamos precisando nesse exato momento. Ele sabe quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e você chora, e você se pergunta, faz várias perguntas para Ele, naquele quarto escuro que só você e Ele conhece, tem conhecido ultimamente. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Ele conhece a sua tristeza, Ele conhece a sua angústia, Ele te trouxe aqui porque Ele não quer que você viva dessa forma. E da mesma maneira que Ele olhou para aquela multidão naquele lugar, Ele se compadeceu dessa multidão. Ele teve compaixão, Ele teve amor por essa multidão. Ele teve amor por ela. E Ele diz a Filipe, Filipe, a grande multidão vem vindo, o que nós vamos fazer? Onde compraremos pão para eles comerem? Aí eu te pergunto, a multidão vinha vindo, aqui não diz que a multidão vinha vindo gritando, estou com fome. Não tem nada aqui registrando que a multidão estava gritando que estava com fome. Mas como Jesus sabia que a multidão estava faminta?
Certamente porque a multidão já estava atrás de Jesus já fazia um certo tempo. Mas mostrando para nós que muitas vezes a palavra nem sai da nossa boca e ele já sabe. A palavra de Deus ainda não, a palavra daquilo que sentimos nem saiu da nossa boca. Às vezes a gente não consegue nem pôr para fora. Mas o Senhor já sabe qual é a sua necessidade. Já sabe qual é a minha necessidade. E com essa multidão, então, o que ele faz? Ele faz uma pergunta para Filipe, que era um dos discípulos. Onde compraremos pão para alimentar essa multidão? E aí Filipe ali começa a ter um diálogo com Jesus, né? É muito engraçado. Eu começo a rir porque eu entro na história, eu fico imaginando a cena. Né? Jesus perguntando uma coisa que ele já sabia o que ele ia fazer, né? Mas só para experimentá-lo, diz aqui. Sabe, queridos, muitas vezes nós passamos situações que nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos como resolver. Não sabemos o que faremos. E muitas vezes nós nos perguntamos, e agora? Como vai ser? Como eu vou resolver isso? Essa situação? Como vai ser a solução para essa dificuldade que eu estou enfrentando? Eu preciso de uma solução. E Jesus ali pergunta para Filipe, e Filipe dá uma resposta para Jesus. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Queridos, quando nós estamos sedentos da vontade de Deus, do poder de Deus, e entendemos quem é Deus, Deus não nos dá pedaço. Deus não dá bênção pela metade. Deus não nos dá pouca coisa. Deus, quando Ele te olha e vê você faminto pela sua presença, Ele tem multiplicação sobre a sua vida. Ele tem abastança sobre a sua vida. Deus não é Deus que trabalha com pequenas proporções de bênção. O Senhor é um Deus que vem com a bênção, e a bênção do Senhor é gigante para nós. O Senhor é o Deus do sobrenatural. Como Ele, sendo um Deus do sobrenatural, vai te dar pouca coisa? Nós, muitas vezes, temos uma visão limitada do poder de Deus. Mas não é porque nós temos essa visão limitada que o poder de Deus se diminui. O poder de Deus continua no mesmo lugar, da mesma forma. Só que nós, muitas vezes, não recebemos o que nós estamos necessitando, porque nós não cremos com tamanha fé. Nós duvidamos, muitas vezes. Nós não atingimos a proporção do crer que o Senhor está esperando que nós tenhamos. Era essa mesma proporção que o Senhor queria ver no coração de Filipe quando ele estava conversando com ele. Ele estava falando ali com o seu discípulo, e hoje nós somos os discípulos de Cristo. E o Senhor está fazendo a mesma pergunta para nós. O que farei diante da sua situação? O que eu posso fazer diante da situação que você está passando? Aqui no caso era a multidão, e a multidão somos nós. Só mudou o local, mas a multidão continua aqui. E Jesus também. E Jesus faz essa pergunta. E aí começam as respostas. E a resposta é essa, a primeira resposta. Não terá pão suficiente, mesmo se formos comprar. E outro discípulo vem, chamado André, e aí ele fala assim, está aí um rapaz, ele encontra um rapaz que tem lá 5 pães e 2 peixinhos. Eu fico imaginando, naquela circunstância, é muita coragem de André chegar para Jesus e falar assim, ó, a multidão está vindo. Todos estavam vendo que era uma multidão muito numerosa. Chegar para Jesus e falar assim, então, eu não sei como que ele fez isso. Eu acho que eu não teria essa coragem de chegar e falar assim, ó, Jesus. Principalmente porque eles já tinham visto sinais e prodígios vindo de Jesus. Eles eram seus discípulos. Chegar e falar assim, olha, tem ali um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Parece meio contraditório, né, ao que eles já vivenciaram.
Porque eles poderiam... Você acha que Jesus precisa de 5 pães e 2 peixinhos, queridos? O que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Mas havia todo um propósito ali, de tudo isso estar acontecendo. Tem coisas que às vezes não é muito lógico na nossa cabeça, mas tem propósito. Porque aquele menino que tinha, aquele rapaz, no caso que tinha os 5 pães e 2 peixinhos, ele ia ficar com fome? Ele estava com fome? Não, ele já tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas é interessante, né, o coração, a compaixão desse menino diante da multidão também. Porque ele podia pegar os 5 pães e 2 peixinhos e, perna para quem tem. Vocês que comam, eu fiz minha marmita antes de sair de casa. Eu me preparei. Eu fui seguir Jesus, mas eu já sabia que uma hora eu ia sentir fome. Fome física. Pedi para minha mãe fazer a marmita, ou não sei se foi ele mesmo que preparou. Mas eu acredito que foi tudo um propósito ali. E foi, porque senão não estava registrado na palavra. E como o pastor falou, muitas vezes nós somos instrumentos de milagres também. Nós somos cooperadores para os milagres de Deus se manifestarem. E ali, então, depois que eles falam isso, né? E quando ele fala isso, o André fala isso para Jesus, é como se dissesse assim, o que nós temos para resolver o problema é isso. E muitas vezes a gente fala isso para Deus também. Estou com problema, preciso de um milagre. E o que eu tenho, Senhor, é isso. Algumas pessoas aqui têm força, têm desejo, têm ânimo, têm fé, mas às vezes precisa de um milagre na questão financeira, precisa adquirir um bem, que deseja muito uma casa própria, está orando nesse sentido, está trabalhando, está buscando, mas nós sabemos que tudo que envolve o natural é mais difícil, né, de se conquistar. Não é fácil. Traz desgaste, é dedicação, é empenho, tem a nossa parte. Aqui o Senhor Jesus estava querendo mostrar que muitas vezes precisa ser feita a nossa parte. Precisamos pensar o que nós podemos fazer diante das situações. Era como se o Senhor quisesse refletir com os discípulos ali. E o que nós vamos fazer? Jesus já não podia pegar e falar assim, não falar nada, dá pão para a multidão já. Ele já podia ter feito isso. Mas não, ele estava ali querendo trabalhar as pessoas e ele está trabalhando as nossas vidas nessa noite. Ele está querendo dizer para mim, está querendo dizer para você assim, o que você tem? No caso, o rapaz aqui tinha 5 pães e 2 peixes. Você tem um desejo, você quer conquistar algo, você precisa de um milagre. O que é milagre? O que é milagre? Vamos ver o que é milagre. Vamos ver aqui. Estava procurando aqui e eu vi que no dicionário diz assim, que é o ato ou o acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Não dá para explicar. Isso é milagre. Então, vai além do natural. É só o sobrenatural em ação. E quem faz coisas sobrenaturais? É só Deus. Então, ele nos pergunta nessa noite, o que você tem? Você deseja, mas o que você tem? O que você tem feito para conquistar isso? Você já fez tudo o que você podia? Aí você pode falar assim, mas se é milagre, eu não preciso fazer nada. Só esperar o poder de Deus agir e eu vou receber a bênção. Não, não é assim. Se fosse assim, o Senhor não estaria experimentando seus discípulos. Por que o Senhor faz isso com as nossas vidas? Porque o Senhor nos experimenta. E aqui o experimento de Jesus não é a questão assim, poxa, Jesus gosta de judiar da nossa vida, então. O Senhor gosta de nos ver sofrer, é isso? Não, não é isso, não. A cada um de nós, Ele deu uma porção de fé. Para cada um. Quando Ele nos experimenta, é porque Ele quer nos ver trabalhar essa fé. É porque Ele quer nos ver desenvolver a nossa fé e crescer na fé. E entender a cada dia quem Ele é e o seu poder em nós e através de nós. E nessa noite, Ele te pergunta, o que você tem nas suas mãos? Você tem alguma coisa aí? Talvez você não tenha 5 pães e 2 peixes, já não tem nada.
Já não tem nem alegria, já não tem mais nem vontade, já desistiu de tudo, já perdeu a esperança. Mas eu quero dizer que mesmo que você já não tenha mais nada, hoje você vai sair daqui com tudo. Desde que você abra o seu coração. Porque o tudo está neste lugar. E Ele não vai te deixar sair daqui com fome. Você só vai sair daqui com fome se você quiser. E continuando aí no versículo 10, diz assim: Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Eu achei tão linda a atitude de Jesus, queridos. A primeira atitude de Jesus aqui que eu achei maravilhosa foi ele olhar para a multidão. Ele fitar os olhos na multidão. É lindo. É a compaixão de Deus por nós. A segunda atitude aqui é ele falar, faça a multidão se assentar. Sabe o que significa isso? Para nós, se assentar, descansar. Quando você está sentado como você está sentadinho agora, você está descansando. Está ouvindo a palavra, mas está descansando. E muitas vezes, pelas situações que nós passamos, as dificuldades, nós não conseguimos descansar. Nós não conseguimos aquietar nosso coração, a nossa alma. Ela fica agitada, ela fica perturbada dentro de nós. Ela fica tentando roubar a nossa paz, a nossa alegria. Ela fica tentando soprar na nossa mente que nós não vamos conseguir, que não vai dar certo, que não é para nós. Que milagres foi só no passado. Que Jesus está muito distante de nós. E eu quero te dizer que Ele está mais perto do que você pensa. Porque Ele está dentro de você. Como nós podemos achar que Ele está tão distante de nós se Ele mora dentro de nós? Impossível isso. Impossível tal coisa. E então Ele fala, faça a multidão se assentar. Faça a multidão se assentar porque agora ela vai ver o que eu vou fazer. E o Senhor diz nessa noite, você vai ver o que Ele vai fazer. Aquiete o seu coração e você vai ver o que Ele vai fazer. Ele vai começar a agir, Ele vai começar a operar. Ele já está operando. Ele já te viu, Ele já preparou o que você precisa. E Ele está dizendo para você, assenta-se, aquieta-te e comece a ver o que eu estou fazendo nessa noite na sua vida. E aí então Ele pega os pães e os peixes daquele rapaz que gentilmente cedeu a ele, entregou a ele, sem questionar, sem ficar falando, eu vou entregar, mas eu quero mais milagre para mim, hein? Vamos ver aí a proporção do milagre que vai vir para mim. Afinal de contas, eu que tenho peixe e eu que tenho pão aqui. Não, ele não teve esse coração, ele nem pensou nisso. Ele simplesmente creu. Porque ele poderia falar assim, agora eu vou entregar, eu entrego ou não entrego? Se eu entrego e não acontece nada? E se alguém pegar meu pão e meu peixe sumir? Ele poderia pensar tanta coisa. E sabe o que essa entrega significa? Entrega para Deus o que você está segurando. Você tem a dificuldade, mas você não entrega. Você quer resolver, mas você não entrega. Porque você acha assim, mas isso aqui para Deus eu vou entregar? Deus tem tanta coisa para fazer. Já viu aquela história, Deus tem muita gente para atender que a fila está grande? Parece que o seu problema é pequenininho, né? Vamos passar os problemas maiores. Deus olhou para a multidão, Deus olhou para todos. Só que Ele está dizendo, entrega para mim o que você tem. Entrega a sua limitação, entrega a sua dificuldade, entrega para mim. Confia em mim, entrega. E o que Ele faz? Ele pega o pão e o peixe e Ele tem uma atitude diante de toda aquela multidão. E Ele nos ensina nessa noite. Pega o que você tem, pega o que você está passando, pega a sua dificuldade, pega onde você precisa do milagre e levanta aos céus. Levanta aos céus a sua dificuldade. Porque a palavra do Senhor diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do céu, ele não vai vir aqui da terra. O seu socorro não vem da terra. E Jesus pega aquilo e apresenta diante de Deus Pai e dá graças, Ele agradece. Você consegue agradecer a Deus pelo que você passa difícil?
Você consegue ser capaz de agradecer a Deus na dificuldade? É muito fácil adorar a Deus quando nós estamos felizes. É muito fácil, mas quando nós estamos na luta é muito difícil. E muitas vezes a gente começa a não agradecer, a murmurar mesmo, a reclamar, a dizer, Deus, cadê o Senhor? Esqueceu de mim? Ah, Deus está em silêncio. Deus não está em silêncio. Deus não fica em silêncio não, irmãos. Deus não dorme. Deus trabalha. Como uma pessoa que trabalha fica em silêncio? Fala para mim. Então, nessa noite, o Senhor nos ensina a fazer como Jesus fez diante daquela multidão. Pega a sua dificuldade e fala para Deus, seja capaz de não olhar, tira o olho da dificuldade. Eu não fico imaginando a cena de Jesus pegando 5 pães e 2 peixes e ficar assim, ó. De olho nos 5 pães e 2 peixes. Eu fico imaginando Jesus pegar os 5 pães e 2 peixes e olhar para o céu. Ele não estava olhando para os 5 pães e 2 peixes, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele já disse. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia o poder de Deus, e nós precisamos saber que, mesmo que você só esteja passando na situação dos 5 pães e 2 peixes, que é o pouco que você tem no momento, não olhe para os 5 pães e 2 peixes, mas olha pelo poder de Deus, tocando no que você tem e multiplicando isso. Transformando essa situação na sua vida. Sendo liberado o poder de Deus e multiplicando as bênçãos que Ele tem na sua vida. E aí depois que Ele faz isso, Ele tem essa atitude de pegar os 5 pães e 2 peixes e levantar os céus. Ele dá graças ao Senhor. E dali, naquele exato momento que Ele está agradecendo, está acontecendo um mover sobrenatural. Ali está acontecendo os sinais, os prodígios, os milagres. Ali está acontecendo a explosão de poder naquele lugar. E essa explosão de poder também está aqui. E você e eu viemos neste lugar com os nossos 5 pães e 2 peixes. E alguns nem têm 5 pães e 2 peixes. Mas não importa se você tem ou não. Se você tem ou não. Não importa a sua situação. O que importa é o quanto você está com fome desse poder. O quanto você está com fome de ver os sinais, prodígios e maravilhas do Senhor na sua vida. E depois, quando Jesus ele pega novamente aqueles 5 pães e 2 peixes, já está multiplicado, ele começa a distribuir a multidão. E nessa noite ele distribui sobre mim e sobre você bênçãos. Distribuir em muitas quantidades e muitas proporções. O que você quer? Hoje o Senhor está perguntando, o que você quer e quanto você quer? Porque Deus não tem limite. Quem põe limite a Deus somos nós. Ele dá o quanto nós queremos. O quanto você desejar, Ele te dá. E Ele vai sempre te dar. Ele não vai faltar para Deus, nunca vai faltar para Deus. Mas Ele só dá para aqueles que querem, que o desejam, que buscam. Porque a palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E então a multidão ali recebe igualmente, está dizendo aqui, o quanto precisava. É isso que está escrito na sua Bíblia? Vê aí, ó. João 6,11. Então, Jesus tomou os pães, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam, desejavam. Quanto você deseja? É isso que Deus tem para você. Só isso, ó. Pouco, né? Quanto você deseja? Você vai sair daqui e vai receber aquilo que você deseja. E se for pouco, é porque você desejou pouco. Mas se for muito, é porque você desejou muito. Então não depende só de Deus, depende de nós. E quando já estavam fartos, irmãos, nós vamos sair daqui com a nossa bênção e fartos. Sabe quando você come bem? Aquele churrasco,
aquela carninha, aquela saladinha, né, Matheus? Um arrozinho, um feijãozinho, um vinagretinho, ô glória, pãozinho de alho, né, Lu? Na chapa. E aí você come, tipo o meu marido, assim, que come bem, gosta bem de comer, que eu vejo, olho para ele, eu vejo quando ele está farto. Eu sei reconhecer uma pessoa farta. É eu olhar para o Júlio depois que ele come, ele fica farto, sabe? Você vê aquela alegria, aquela satisfação, né? E aí ele sorri. Oh, é uma alegria, é uma festa. E é isso que acontece quando a gente se enche da presença de Deus. É desse jeito. A gente sente alegria, é uma festa. É uma festa. Só que é uma festa que não é para todos os outros dias que você sai daqui. Sabe festa de casamento, festa de aniversário? Tem direto, né? Ou tem só uma vez no ano? Tem bastante, não tem? Ultimamente eu estou indo bastante em festa. Oh, glória, Jesus, é muito bom, né? Mas aí, cada vez que você vai numa festa, é alegria, você se satisfaz, aquele momento. Só que daí depois tem outra festa. Só que uma hora aquela alegria da festa desse mundo acaba, né? Mas a alegria da festa de Jesus, do fartar de Jesus, nunca vai acabar. Essa alegria não vai mais sair, né, Júnior? Essa alegria não vai mais sair. Por quê? Porque ela está dentro do nosso coração. Ela é uma alegria eterna. Talvez você chegou aqui tão triste, tão desanimado, e eu quero dizer para você, você só vai ser feliz de uma forma farta quando você entender que sem Jesus na sua vida não tem mais jeito. Só Ele pode te dar alegria. E Ele está disposto a te fartar dessa alegria, te encher dessa alegria, te encher de gozo, porque quando nós recebemos milagres, nós cantamos, nós adoramos. Quero chamar o grupo de louvor aqui. Nós adoramos, nós engrandecemos o nome de Jesus. Nós rendemos a Ele graças, louvores, gratidão. E para finalizar, depois que eles estavam fartos, totalmente preenchidos da bênção de Deus, do pão, dos peixes, quando eles saciaram a sua fome, o Senhor Jesus disse algo aos discípulos. Ele deu uma ordem, ele disse assim: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E eu fiquei pensando sobre isso. E o Senhor falou comigo assim: diga ao meu povo que eu vou satisfazê-los. Eu vou fartar a vida deles. Eu vou encher a vida deles. Eles vão se satisfazer de tal maneira que vai ter muitas coisas sobrando nas suas vidas, que você vai abençoar outras pessoas. Mas guarde a sua fé. A mesma fé que você vai exercitar nessa noite, e já está exercitando por meio da palavra, porque quando nós ouvimos a palavra, nós vamos exercitando a nossa fé, nós vamos crendo, e isso vai se movimentando dentro de nós e vai fluindo o poder de Deus. O Senhor diz: guarde a sua fé, porque amanhã você vai usá-la novamente. E depois de amanhã também. Sabe por quê? Porque nós vamos crescer em fé até que Jesus volte. E a palavra do Senhor diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, todos aqueles que entendem quem é Jesus e o poder de Jesus em manifestação, vence as dificuldades, vence o sistema, vence as lutas. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Até que Ele venha, creia. Ele diz para você: até que eu venha, creia e viva milagres. Viva milagres. O Senhor Jesus não tem milagres só em um culto. O Senhor Jesus tem milagres até que Ele venha. O Senhor Jesus não tem milagres apenas nessa campanha de milagres.
O Senhor Jesus te chama para viver milagres até que Ele venha. E não apenas isso. Seja agente de milagres nesse mundo. Não queira só para você, queira para outros. Faça como aquele rapaz. Compartilhe, tenha compaixão. O maior milagre diante de tudo que nós estamos vivendo é amar o próximo. Porque sem amor nada vale a pena, queridos. Jesus é amor. Jesus olhou com amor. Fique de pé, por favor. Jesus olhou com amor para a multidão e Ele te olha com amor nessa noite. Ele me olha com amor. Ele sabe exatamente quem sou eu. Ah, como Ele sabe quem é você. Ele te sonda, Ele te conhece. E Ele sabe exatamente aonde você está faminto, aonde está doendo, aonde está com fome. Qual é a área da sua vida que está precisando ser alimentada nessa noite? Talvez seja a área física, emocional, espiritual. Você precisa de uma resposta clara, objetiva de Deus. Você está cansado de viver essa religiosidade, achando que... Sabe, queridos, a gente precisa começar a entender que nós estamos vivendo um novo tempo. Se nós estamos aqui ainda, não dá mais para ficar preso a coisas pequenas, a coisas desse sistema. Nós precisamos entender que nós não somos daqui. Existe um lugar reservado para nós. Mas hoje, Ele vem ao seu encontro. Ele vai saciar a sua necessidade natural. Mas acima de tudo, Ele está nos dizendo que precisamos ter fome, é dEle. Tá certo que muitos estavam seguindo Ele porque queriam ser telespectadores dos seus milagres, só ficarem olhando. Mas muitos queriam realmente tocar, estar perto, sentir o poder que exalava de Jesus, olhar nos seus olhos, aqueles olhos de amor, de compaixão. E a multidão não queria nem ir embora, queridos. A multidão não queria ir embora. Teve um momento que teve que falar: despede a multidão, porque a multidão não quer ir. E nós precisamos viver esse tempo de não querermos sair da presença de Jesus, de estarmos continuamente na busca da presença de Jesus. Esse mundo não é capaz de preencher o seu vazio. Ele não tem o suficiente para te fartar. Somente o Senhor Jesus, o pão da vida, pode fazer isso. E o peixe é você. Porque nós somos aqueles que o Senhor Jesus salvou. Nós somos aqueles que o Senhor nos pescou. O peixe representa vida, representa almas. E Ele quer fazer de nós pescadores de almas também, queridos, nesse tempo. Pare de achar que você tem que vir para a igreja buscar só para você. Você vem aqui é receber para sair e anunciar a verdade. E ser agente de milagre, e as pessoas olharem e serem tocadas pelo poder de Deus, recebendo curas, milagres e prodígios, porque a palavra do Senhor diz que os sinais seguirão todos os que crerem. Em meu nome farão proezas, diz o Senhor. Quantos aqui querem ser agentes de milagres? Levante as suas mãos. Você que realmente quer ser tocado por esse poder, saia do seu lugar e venha receber. O Senhor vai derramar de uma porção desse poder. O mesmo poder que foi com aquela multidão está neste lugar.
O mesmo Jesus que estava lá está aqui. Queridos, eu não posso fazer nada por mim. Quem faz a obra é o Senhor. Mas é o Espírito Santo que se move neste lugar. E Ele te pergunta: quanto você quer? O que você quer? E eu vou te falar uma coisa. Se eu e você buscarmos em prioridade a presença, todas as outras demais coisas nos serão acrescentadas em abundância. Vamos adorá-lo, vamos engrandecê-lo. Vai orando aí. Você que está aqui na frente, já vai intercedendo, já vai orando. Levante as suas mãos aos céus e entregue a Ele. O que você tem? O que é impossível para você? O que você não consegue resolver? Vai dizendo a Ele aí. Vai dizendo a Ele aí. Ele está neste lugar.